A graça e a paz. Bora lá explicar a meditação de hoje, porque alguns não entenderam. A meditação de hoje está lá em Números, capítulo 23 e 22, que vai falar sobre o profeta Balaão, e cujo o destaque é não amaldiçoar aquilo que Deus não amaldiçoou. Muitas vezes nós fazemos conotações erradas, né? Julgamento de valor de pessoas, de tudo na vida, e a gente não sabe, porque nós não conhecemos o coração de ninguém, o coração do outro é terra que ninguém vai. Mas aqui a palavra é bem específica, ela fala sobre Balaque enviar mensageiros a Balaão, porque ele queria amaldiçoar um povo que estava ganhando território, que estava ganhando espaço ali, que as suas batalhas estavam derrotando reis, né? Derrotou ali um rei de grande porte, né? Se libertou ali da escravidão. Então, mediante a isso, eu quero explicar o seguinte. O rei manda profetas, manda homens até ali o profeta Balaão, para que ele viesse a ter com ele, para fazer uma oração para amaldiçoar esse povo. E o rei manda presentes. Ele não manda qualquer um, ele não manda alguém de baixo escalão, ele manda os seus altos oficiais, né? Uma corte ali preparada até Balaão para dizer isso. E aí Balaão vai ter com Deus, ele ora ao Senhor. E Deus aparece para ele, né? E aí Deus fala para ele, lá no versículo 12 do capítulo 22, ele vai falar: Então disse Deus a Balaão: Você não irás com ele, e nem vai amaldiçoar o povo, porque é povo abençoado. Então, aqueles que são de Deus têm por obrigação saber que não cabe a ninguém, não cabe a nós amaldiçoar a ninguém, não cabe a nós decretar o fim de ninguém, porque nós não conhecemos o coração, nós não sabemos o trabalhar de Deus na vida daquela pessoa. O rei não se dá por contente, por convencido, e manda mais oficiais até a ele, né? E aí ele envia de novo príncipes, dizendo: Vá até a ele. Os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor: Peço-te que não demores a vir a mim, porque grandemente eu vou te honrar, e farei tudo que me disseres. Vem, pois, rogo-te, e amaldiçoa esse povo. Então, assim, há de se ter prudência de não ser levado, de não ser influenciado pela ganância e nem pela ira alheia, né? Porque era o rei que tinha isso no desejo, no seu coração, de amaldiçoar aquele povo, de acabar com aquele povo através dessa oração. E aqui eu quero deixar bem específico. Não é indireta, mas é a palavra. A palavra diz que Balaão vai, né? Deus fala com ele de noite, naquela noite, depois dessa nova proposta, e Deus fala para ele: se aqueles homens vieram chamar-te, levanta e vai com ele. Todavia, você só vai falar o que eu mandar. Aqueles que são de Deus só vai fazer aquilo que é de Deus. O outro acreditando ou não acreditando, se Deus manda você falar, se Deus manda você dizer algo, você vai dizer. Mas você não pode sair por aí apontando o dedo, falando o que Deus não mandou falar. E ele vai, e nesse processo no qual ele está a caminho, ele pega ali a sua jumenta, né, o seu transporte da época, e vai a caminho até ao encontro do rei. Porém, o coração dele é maligno, sabe? Porque o nosso coração ele fica dividido entre a riqueza e o servir a Deus, entre aquilo que nos traz status e o servir ao Senhor, entre aquilo que nos coloca diante da posição de homens como grandes e o servir ao Senhor, mas importa obedecer a Deus, importa reconhecer a soberania de Deus diante daquilo que Ele te propôs fazer, ainda que seja simples, ainda que que não haja plateia, importa obedecer a Deus. E acendeu a ira de Deus, né, naquela situação, porque ele foi. Ué, mas eu tinha falado para ele. Mas o coração dele, algo ali naquele coração mudou. Ele foi, ele achou que Deus ia
ia mudar de ideia no sentido da maldição. E aí o Senhor coloca um anjo entre o caminho, por adversário. E muitas vezes acontecem coisas na nossa vida e a gente não entende, porque o nosso coração, ele tá ali, tá com uma rachadura, né? E o coração de Balaão estava ali com uma rachadura, bem no meio, entre servir a Deus e aquilo que lhe enchia os olhos, que era o dinheiro. E o anjo, ora, Balaão caminhando, montado em sua jumenta, e 2 de seus servos com ele, não estava sozinha. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho com ele, a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou da jumenta do caminho, indo pelo campo. Ou seja, a jumenta ia desviando daquele anjo. Os olhos da jumenta estavam abertos, mas de Balaão não. E Deus abre os olhos de Balaão. A jumenta começa a espremê-lo na parede ali, ele começa a espancar aquele animal, e ela fala: por que você está fazendo isso comigo? Né? Se eu nunca fiz isso com você. Aí ele fala, porque você está sendo desobediente, né, e tal. E aí o Senhor abre os olhos dele, e ele vê, vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão, e acendeu-se a ira dele. Então ele começa a espancar. E respondeu Balaão à jumenta: por que zombaste de mim? Né? E replicou a jumenta fala. É louco, é cômico, mas é a palavra que está dizendo. Porventura não sou eu tua jumenta, em que toda a vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer isso contigo? Ele respondeu, não. Então o Senhor abriu seus olhos, e Balaão viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a espada para tirar a sua vida. Inclinou a cabeça, prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse, porque já 3 vezes espancou a jumenta, e eis que eu saí como teu adversário. A gente tem que saber bem o que nós fazemos, o que nós falamos, como nos posicionamos, porque Deus, ele tem compromisso com os dele, né? E Deus colocou aqui o anjo por adversário contra a vida de Balaão. E Balaão segue depois desse encontro aqui, né? Segue as normas, segue. E quando ele está ali naquele processo de amaldiçoar, que ele vai falar, levantar um clamor ali para amaldiçoar aquele povo que não estava sabendo que estava sendo amaldiçoado, que não estava sabendo que no outro lado da terra ali, naquele território, havia pessoas amaldiçoando com desejo de maldição sobre a vida deles. Assim é com a nossa vida. Nós não sabemos em quem tem o desejo de nos amaldiçoar, em quem tem o desejo de oração contrária. Isso aqui é oração contrária na certa, na reta, assim, ó, escrita, para qualquer um ver e entender. Oração contrária é isso, né? Eles lá orando a Deus para que Deus os abençoasse, para que desse vitória, e o outro ali para amaldiçoar, não, vai dar errado, vai perder, vai. Mas contra Jacó não vale encantamento. Pode fazer o encantamento que for, mas se Deus está na tua vida, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque ele dará ordem aqui, ó. Deus deu ordem aos anjos, ó. 91, Salmos 91 sendo mais uma vez manifestado na palavra. Salmos 91 é manifestado na palavra o tempo todo, mas a gente não se atenta, não nos atentamos à palavra. Só queremos fazer aquilo que nós queremos. Balaão queria fazer o que ele queria fazer, mas Deus não permitiu. E mesmo assim, Deus não se afastou de Balaão, Deus ainda continuou ali com ele. E com você não vai ser diferente, e que não venhamos ter atitude de Balaão na nossa vida, que venhamos ser boca profética para abençoar, para levantar clamor de intercessão, intercessores por vidas, para que Deus venha restaurar, não destruir. E aí, quando ele levanta a boca para clamar, ele fala assim: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que o povo que habita só não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó? Quem enumerou a 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte do justo, e o meu fim seja como o dele. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei para amaldiçoar os meus inimigos. Era inimigo de Balaque,
mas não inimigos do Senhor, porque aquele era um povo escolhido. E é sobre isso. Nós não temos o direito de amaldiçoar ninguém. Lá no finalzinho, lá no versículo 19, vai dizer assim, do capítulo 23, vai dizer assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará. Se Deus te prometeu algo,